Boa noite a todos, sejam bem-vindos, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão pela internet assistindo a palestra de hoje. Vamos agradecer por nós estarmos aqui, né, mais uma vez, e darmos os nossos recadinhos, né? Então, lembrarmos do nosso projeto Cuidando do Luto, né, que acontece na USE às segundas-feiras, às 15h30 e às 19 horas, e aqui no nosso lar, às quartas-feiras, ai, gente, o microfone está desligado. Que liga ali, que eu não estou achando. Então, como o microfone estava desligado, gente, sejam bem-vindos todos os que estão presentes e os que estão participando através da internet, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agradecer por estarmos aqui mais uma vez e vamos dar os recadinhos que nós passamos toda semana, né? Uma coisa importante também, que às vezes a gente esquece de falar, que o ano passado nós optamos, né, conversamos com todo mundo e foi combinado que as pessoas que quiserem água fluidificada trouxessem as suas garrafinhas. Então a gente não tem mais os copos plásticos disponíveis para a gente auxiliar o planeta, né? Já que a gente fala tanto, então vamos dar o exemplo. E falar do nosso projeto Cuidando do Luto, que acontece às segundas-feiras na USE, às 15h30 e às 19 horas. E aqui no Centro Espírita Nosso Lar, às quartas-feiras, às 15 horas. Né? Importante divulgar para as pessoas que estão passando pelo luto e mesmo as pessoas que se interessam, para a gente ter uma nova forma de abordar esses momentos, para a gente, muitas vezes a gente fala algumas bobagens, a gente quer acolher e não sabe como, então é importante que todo mundo possa participar e conhecer um pouquinho sobre o assunto, né? Uma outra coisa importante é que às quartas-feiras, também pelo YouTube, tem o Evangelho no Lar, né, que é a BIC que desenvolve esse projeto, e temos também as psicografias da casa, que são comentadas, são lidas pela Priscila, também no YouTube, ok? Hoje o palestrante é o Eric, né, que já é nosso conhecido há tanto tempo, e o Eric Gabriel vai falar sobre misericórdia, a bem-aventurança, né? E é um prazer ter o Eric aqui. Eu vou pedir para o Márcio fazer a prece inicial, e depois o Eric faz a prece de encerramento, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos elevar nosso pensamento por alguns instantes ao alto. Vamos pensar na figura doce, caridosa, amorosa de Jesus, que tantos ensinamentos nos trouxe, tanta vibração amorosa para o planeta. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, e ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para praticarmos um pouquinho da caridade, da dedicação que o Senhor nos ensinou e pretendemos passar para todos que aqui vêm, sejam encarnados ou desencarnados. Que o Senhor possa, como prometeu a nós, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estaria conosco. Nós estamos aqui, Senhor, num bom número de pessoas, então rogamos a Tua presença, a Tua vibração, e que ela se esparrame sobre todos nós e levemos para nossos lares e todos os lugares. Também aproveitando, Senhor, que envolva nosso irmão Eric em vibrações amorosas de felicidade. Que assim seja. Boa noite a todos.
Tá ficando muito chique esse negócio aqui, gente. Eu não tô dando conta desse chique todo. Agora tem pedestal, tudo. Nossa. Estamos aqui muito chicosos. É sempre muito gostoso a gente vir aqui. Fazia tempo que a gente não vinha, tava com saudade já. Aí é bom que a gente tá com saudade. Aí a Márcia, o Eric, opa, tô lá. E aí é muito gostoso, então, a gente poder vir conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma situação das nossas vidas que faz com que a gente fique muito reflexivo, muito pensativo durante muito tempo, né? Por mais que a gente esteja aqui todo dia caminhando um pouquinho e tentando a cada dia mais, tem dia que o nosso máximo é o nosso mínimo, a gente não chega nem no mínimo, mas a gente está aqui, né? Eu acho que é importante que a gente tenha em mente que a palestra de hoje nos convida muitas vezes para que a gente entre em modo avião. A gente fica flutuando? Não. Para que a gente se desconecte um pouquinho de tudo que a gente vivencia, de tudo que a gente está organizando nas nossas vivências, está envolvido com elas. Procure se desconectar um pouquinho e procure uma nova rota, né? A gente usa o GPS e fica recalculando a rota por alguns momentinhos. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho tranquilo, muitas vezes é um trabalho doloroso. Não vou dizer muito doloroso, porque daí também já é demais, né? Mas é um trabalho doloroso, mas a gente está se propondo cada dia mais a tentar fazê-lo. Isso tem um trabalho muito significativo e é muito importante. Quando a gente fala de misericórdia, no primeiro momento, né, se a gente for achar a definição do termo misericórdia, a gente vai achar que a definição está literalmente falando, né, que é ter um coração voltado para os aflitos. Então, quando a gente olha um pouquinho para isso, a gente já começa a pensar, né? O que é ser aflito? O que é uma aflição? Como é que é esse trabalho? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, não só ele, mas a própria definição de misericórdia vai tentar nos dar um norte, mais ou menos, de como a gente trabalha com essa ideia do coração para os aflitos. Porque misericórdia é o sentimento de compaixão e empatia pelo sofrimento alheio. Sempre que a gente está aqui conversando, que a gente vem à Casa Espírita, nós estamos sempre falando, né, sobre este acolher o outro. E o quanto muitas vezes é complicado a gente acolher esse outro, né? E as provas de amor desses outros são muito significativas para a gente, basicamente todos os dias da nossa vida, né? E quando a gente tem todo esse processo, quando a gente fala dessa misericórdia, desse sentimento de compaixão, nós estamos falando basicamente daquele modo avião que eu estava comentando no começo. Por quê? Porque nós vamos nos desligar daquilo que nós vivenciamos em relação àquele outro. Ah, mas é que se eu não vivenciei nada em relação àquele outro. Calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos nos desligar um pouquinho das nossas vivências em relação a esse outro e vamos acolher esse processo. Não é fácil. Muitas vezes é um processo doloroso, muitas vezes é um processo dolorido e muitas vezes é um processo castigante, vamos dizer assim, de certa forma. Mas nós estamos aqui, estamos nos propondo a esse processo. E quando a gente fala de bem-aventurança, a definição plena de bem-aventurança é supremamente feliz, abençoado ou afortunado. Ou seja, né, quando a gente consegue ter um pouquinho desse modo avião para com o outro, a gente começa a ter, de certa forma, um coração mais afortunado, né? Os nossos acúmulos de riquezas, né? Qual a riqueza que a gente vai levar quando a gente for para o plano espiritual, que a gente possa pelo menos tentar levar um pouquinho dessa, né? Um pouquinho dessa compaixão, desse contato com a misericórdia que a gente tenta ter.
Ser misericordioso é, em primeiro lugar, entender que o outro também sofre. E nós, enquanto seres em evolução, compartilhamos de certa forma esse sofrimento. Por quê? Já diz lá no Livro dos Espíritos que nós aprendemos a ser uma pessoa se nós estamos na convivência em meio a muitos. Quando nós estamos convivendo em meio a muitas pessoas, em meio a outra pessoa que seja, se vivo eu e uma outra pessoa que seja, nós já estamos vivendo em meio a outros, né? E quando a gente trabalha com esse contato com uma outra pessoa, a gente começa a entender o sentido da palavra misericórdia, literalmente falando. Porque tem hora que a gente olha e fala, misericórdia. Então, a gente tenta entender um pouquinho do significado dessa palavra nessa convivência. Porque esse outro e essas dores desse outro, essa convivência com o outro, também vai mostrar o quanto é importante a gente entender este sofrimento do outro. Lembrando, gente, que não significa que todas as atitudes do outro precisam da nossa concordância, mas elas precisam do nosso acolhimento. Já sabemos que o sofrimento nos ensina mais coisas sobre nós mesmos do que nós desconhecemos, né? Por isso, quando a gente fala em misericórdia, também falamos em perdão. Mas o que é perdão? Né? Perdoar, quando a gente fala, é esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem doer. Lembra que eu falei que o processo de misericórdia é dolorido, doloroso ou castigante? Pois é. Lembrar de situações na nossa vida, muitas vezes, trazem determinados sentimentos para a nossa vida. E lembrar de coisas que, de certa forma, não foram agradáveis para nós, não trazem sentimentos muito interessantes. Então, muitas vezes, vai doer. A grande maioria delas, na verdade. Né? Por quê? Porque nós somos seres em constante evolução. E a gente, às vezes, gosta de sentir um pouquinho de dor para dizer que a gente é ser humano. É importante que a gente sinta as dores para lembrar, olha, filho, você está encarnado, viu? Você ainda sente dor porque você está encarnado, que você está evoluindo, e tudo bem, a gente vai lá. Agora, é importante que a gente possa pensar no que fez doer. A atitude do outro, a forma como ele agiu, o que eu entendi dessa atitude, o que eu estou levando disso comigo, o que está doendo de fato. É um pouquinho disso que às vezes dói. Quando ouvimos a expressão perdoai os vossos inimigos, pensamos em um primeiro momento no porquê a gente deve fazer isso. E se faz sentido isso para a gente. Por que eu tenho que perdoar meus inimigos? Que sentido que tem isso? Quando a gente olha para o Evangelho, ele vai nos dizer um pouquinho, né, de que se a gente for estar, né, quando nós estamos dispostos a entrar em contato, de certa forma, com o processo evolutivo, e nós nos esquecemos muitas vezes de olhar aquilo que nós deixamos para trás, para saber se alguma coisa ficou, que a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho. Muitas vezes a gente vai ter que voltar, olhar de novo, vivenciar algumas experiências, para que depois a gente possa, de fato, seguir por onde a gente quer. Porque o processo de mudança não é fácil. A gente fala sempre desse processo conosco, né? A gente vem aqui na Casa Espírita, conversa um pouquinho sobre a reforma íntima, brinca que a reforma íntima é aquele problema de lógica que a gente recebe à noite, quando a gente está deitado quase dormindo na cama, que a gente não consegue dormir, que a gente quer resolver, e muitas vezes não dá, e muitas vezes é isso, né? É esse voltar, é esse refletir, é esse encontrar este problema de lógica que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver no primeiro momento. E vai ter que revisitá-lo, revisitá-lo, revisitá-lo. Né? Quando eu venho... Sempre tem uma historinha muito engraçada do Chico. O Chico contava essa história sempre. E o Divaldo a repetia bastante. E a gente acaba levando isso com a gente. Né? Quando a gente fala sobre perdão, e Pedro questiona
Jesus, né, sobre a quantidade de perdão que é necessário dar a alguém. E aí o Pedro fala, né, 70 vezes 7. O número 7 ele tem uma importância significativa nos estudos bíblicos, mas não vem ao caso para a gente agora. E aí Jesus fala, né, não digo que é 70 vezes 7, mas 7 vezes 70 vezes 7. E aí, só para a gente situar, Chico estava um dia lá no centro e vem uma senhora. Chico, eu não aguento mais. O meu marido bebe que, pelo amor de Deus, não tem mais o que eu possa fazer. E eu estava fazendo as contas aqui, né, eu estava fazendo que o perdão é 70 vezes 7, dá 490, eu andei fazendo as contas de quantas vezes eu já o perdoei, já passei dos 490, estou livre. Tá tudo bem? Né? Posso deixar ele seguir o caminho dele agora e eu seguir o meu? Chico olhou para ela, deu uma olhada assim de canto de olho para Emmanuel. A hora que ele ia responder, Emmanuel disse, não opine. Chico olhou assim para a cara dele, ficou quietinho. Chegou para ela e disse assim, minha irmã, tenhamos um pouco mais de paciência. Muitas vezes as coisas não acontecem no momento que nós desejamos. Ele disse aquilo, mas ele não ficou muito satisfeito, não. Né? Olhou para a cara dela e falou, como assim não opine? Ela fez a conta e tudo mais, estava tudo certo. Chico, não é 70 vezes 7. É 7 vezes 70 vezes 7. É infinito, Chico. Perdão não tem fim. Não dá para a gente opinar. Passaram-se 3 meses, volta ela para conversar com o Chico. Chico, onde que já se viu? Meu marido morreu, me deixou aqui sozinha. Eu amava aquele homem, ele me largou aqui sozinha, abandonada. O que eu faço? Pois é, não opine. E aí o Divaldo vem também, né, quando ele tinha uma palestra muito legal que ele falava sobre perdão, ele dizia assim, o perdão é importante para quem o dá, muitas vezes, não para quem o recebe. Porque muitas vezes a pessoa que vai receber não está pronta para recebê-lo ainda, ou não quer recebê-lo. E aí é uma questão com ela. Mas para quem dá, fica mais aliviado, fica mais leve. A situação ganha um peso muito menor do que quando ela começou. E aí quando eu falei, né, sobre a gente sair um pouco do foco daquilo que a gente vivenciou com o outro, e tentar focar um pouquinho naquilo que a gente não vivenciou, naquilo que a gente está vivenciando em relação àquilo, é importante que a gente lembre o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que o limite do nosso outro, limite do nosso próximo é o mundo todo. E nós estamos num mundo hoje com mais de 8 bilhões de pessoas. E lá fora existem muitos outros lugares no mundo onde as pessoas fazem coisas com as quais nós não concordamos, não gostamos e não achamos certos. E é muito mais fácil perdoar quem está lá longe, pelas atitudes que ele fez. Claro que muitas vezes a gente vai olhar e dizer assim, não perdoo, não dá essa atitude, não tem condições, mas de certa forma está longe, em algum momento a gente vai esquecer daquilo. Agora, quando nós estamos ali, vivenciando aquela situação diária, com aquela mesma pessoa, que todos os dias você vivencia, o ato de estar com ela, na realização das suas atividades, fica um pouquinho mais complicado da gente entrar em modo avião e deixar a situação para lá. Mas nós estamos aqui tentando. Então, como eu tinha comentado no começo, quando a gente pega no Evangelho, né, sobre o sacrifício mais agradável a Deus, ele vai dizer justamente isso. Se você se coloca, né, à disposição para tentar algo novo, para tentar uma melhora, mas deixou coisas lá atrás sem resolver, em algum momento você vai ter que voltar lá atrás para resolver essas coisas que ficaram. E a partir disso, quando você conseguir resolver tudo isso, você vai então seguindo esse processo e vai conseguir voltar e estar mais aberto àquilo que você se propõe. Quando a gente fala de perdão, tem a história da Aninha. A Aninha era uma criança muito alegre, contente, estava na escola e um dia amassou o desenho que ela fez. E ela ficou muito chateada, muito brava e chegou em casa muito irritada e contou para o pai o que tinha acontecido e estava lá e não conseguia. E o pai ali tentando, olha, mas foi sem querer, né? Ele não fez de propósito.
Não, mas eu não quero saber porque era meu desenho e eu gostava muito do desenho e ele estragou e não dá, não consigo. Estou com raiva dele. Tudo bem. E ali foi difícil, né, essa conversa. Então ele disse assim, bom, vou tentar uma outra abordagem. Chamou a menina, disse assim, olha, lá no fundo na garagem tem um baldinho cheio de carvão. Pega lá para mim. Ela foi lá, né, claro, ele ajudou, estava pesado, uma criança pequena. Trouxe o balde de carvão e tinha uma camiseta branca que ele tinha deixado pendurada. Ele fez assim para ela, toda vez que você sentir raiva do seu coleguinha, você pega um carvão e taca na camiseta. Fica aí. Toda vez que você lembrar da situação, você passa dali e joga um carvão. Fica o dia inteiro para você fazer isso. E assim ela fez. A hora que acabou, todos os baldes, todos os carvões do balde, o pai chegou para ela e disse assim, olha como ficou a camiseta. Tá vendo? Tá marcada, tá manchada, tá furada, tá com buraco, tá rasgada. Tá vendo? Tô. Olha como você tá. Você também tá marcada, tá suja. Há marcas que ficam em você. Quando a gente entende e compreende o que o outro faz e consegue trabalhar isso, a gente tem o ato de perdoar. E esse ato de perdoar é como se fosse uma água cristalina que passa sobre nós e limpa todas as impurezas que nós temos. Então, quando a gente lembrar da camiseta marcada pelos carvões, a gente vai ter uma outra visão a respeito disso também. Bom, a história então fala pra gente um pouquinho que muitas vezes nós estamos cultivando o que não nos faz crescer. Muito pelo contrário, nos coloca em uma situação de infelicidade. Acabamos por nos machucar também. Afinal de contas, a vivência com o outro, a vivência dentro de nós, né? Essa vivência que a gente teve com o outro, ela fica ali, acontecendo dentro de nós. E a gente vai ali, de certa forma, alimentando determinadas coisas que não nos fazem bem. Quando a gente vai comer alguma coisa e o gosto não nos é agradável, a gente continua comendo ou a gente para? A gente para, não para? Então por que que quando está dolorido a gente continua fazendo doer? É difícil responder isso. Porque é difícil a gente não sentir dor. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. Então, muitas vezes, aquela atitude do outro não vai condizer com algo que eu gosto. Ou vai, de certa forma, trabalhar algo em mim que faz com que reflita muito mais o meu exterior do que o meu interior. Ou seja, aquela atitude dele vai estar falando mais sobre aquilo que eu faço demonstrando do que aquilo que eu faço e não demonstro. Então muitas vezes vai doer por causa disso. Não vou dizer que não vai doer, vai doer. Vai doer, óbvio. Porque o nosso processo de cura é dolorido. Quando a gente fala desse processo, por exemplo, em psicoterapia, o processo de cura pela psicoterapia é extremamente doloroso. Por quê? Porque a gente vai entrar em contato com coisas nossas que a gente não via, não queria ver ou não fazia sentido em determinados momentos da nossa vida. E quando a gente entra em contato com isso, dói, incomoda, está ali, de certa forma, só esperando. A hora que você chega perto, ele fala assim, oiê, cheguei. E isso nos incomoda. Por quê? Porque fala das nossas falhas. E como todo ser humano maravilhoso que nós somos, abençoados por Deus e bonitos por natureza, não é legal falar quando a gente falha, né? Não é legal quando a gente olha pra gente e fala assim, ah, mas então, você fez isso, mas faltou aquilo. Quer dizer que tudo que eu fiz até agora não valeu de nada. Faltou, você só focou naquilo que faltou. Pois é.
Então, muitas vezes, as pessoas vão focar naquilo que está faltando e a gente vai focar naquilo que a pessoa falou que está faltando e não em tudo que a gente já fez. Mas olha, que absurdo. Estou focando naquilo que está faltando, mas eu fiz tanta coisa. E a gente continua falando sobre aquilo que a pessoa falou que está faltando. Não sobre aquilo que a gente já fez, ou que a gente estava satisfeito porque tinha feito, que a gente estava bem porque a gente tinha feito. Mas muitas vezes aquilo que o outro falou que está faltando é muito mais significativo do que tudo que a gente já fez. No fundo, de certa forma, porque a gente sabia que estava faltando. Mas não significa que a gente não ia fazer. Poxa, se a gente está desde as 7 da manhã limpando a casa, chega às 7 horas da noite, falta lavar um prato da pia ou falta lavar a louça, não significa que eu não vou fazer, eu só estou cansado. Eu estou respirando um pouco, eu vou fazer. Mas não faltou tal coisa, né? Ainda estamos em processo de evolução. Sendo assim, nem sempre vai ser fácil perdoar. Na verdade, quase nunca é. Mas estamos aqui, tentando todos os dias. E a gente tenta todos os dias através de uma receitinha, aliás, através de uma proposta que o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos, no seu item 10. Ele não vai falar desse jeito, vai falar de um jeito mais bonito, mas de certa forma ele vai dizer que nós precisamos estar abertos a receber as oportunidades que nos chegam. Então, quando dói, a gente também vai acolher. Vai doer, mas a gente vai acolher e vai dizer, bom, o que eu faço com isso agora? E a gente vai trabalhando isso. É uma oportunidade que nós temos para entender determinadas coisas. A gente estava... Esses dias a gente foi para uma palestra e eu tive a oportunidade de ser médio de transporte da palestrante. Para quem não sabe, médio de transporte é aquele que pega em casa, deixa no lugar e devolve em casa, tá, gente? A gente é médio de transporte de vez em quando de algumas pessoas, então eu tive o privilégio de ser médio de transporte dessa palestrante e a gente foi conversando durante o caminho que existem situações, momentos e pessoas da vida em que elas não querem resolver o problema, elas querem reclamar. Então a gente acolhe a reclamação. Ela não quer resolver o problema, porque se ela quisesse, ela estaria disposta a ouvir, mas ela não quer ouvir, ela só quer reclamar. Então a gente espera ela reclamar, deixa ela reclamar, respira fundo e fala, pois é, né, é complicado, e tudo bem. Ela reclamou do problema, ela não queria resolver, e ela não vai resolver o problema agora. Não significa que a gente não possa resolver os nossos problemas. Muitos problemas a gente não vai conseguir resolver de primeira, mas nós estamos aqui, abertos às novas oportunidades. Bom, no capítulo 5 do Evangelho, tem um trechinho muito legal aqui, que eu separei para a gente falar, que faz sentido um pouquinho com aquilo que a gente vem conversando. Ele vai dizer assim, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Difícil, né? E aí a gente fica com aquela questão, por que a gente se ofende? Por que nós nos ofendemos? Se nós somos espíritos em constante aprendizado, evolução e reencarnações. A gente se ofende porque a gente está aprendendo. Porque, querendo ou não, nós somos crianças reencarnando ainda. Nossos espíritos são jovens. Ainda temos muito caminho pela frente. Com 2,5 milhões de reencarnações, a gente conseguiu o quê? Dar meio passinho para nos tornarmos um planeta em transição para provas e expiações. E nós estamos nesse processo. Não só o planeta, todos nós. Quando a Márcia comentou, né? A gente decidiu que não tem mais os copinhos descartáveis e a gente traz as garrafinhas de água. É um processo. Eu costumo dizer isso ainda, né? Que a gente quer chegar no planeta de regeneração. Mas geralmente todas as palestras que a gente escuta, porque nós somos um planeta de provas e expiações, a gente nunca vai chegar no planeta de regeneração assim. Vai fazer o nosso processo de trabalho de mudança. Nós estamos mudando
Nós estamos em transição, todos nós. Nós estamos nesse processo de transição, de provas e expiações para a regeneração. Nós vamos nos regenerando aos poucos, todos os dias, nas nossas oportunidades. E para a gente finalizar, só para deixar uma receitinha, para a gente tentar seguir essa receita, tomá-la todos os dias, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é seguir em frente através do perdão. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, essa é um problema meio complicado, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, ou seja, vamos tentar engolir as coisas um pouquinho melhor, porque senão vai dar gastrite, úlcera e aquelas perturbações todas gostosas que a gente gosta no estômago, né? Boa direção nos pés. Essa é a receita. Como que a gente usa? Uso diário em temperatura de boa vontade. Lembra quando a gente fala, né, que Kardec nos diz que nós temos que ter a boa vontade e a vontade? A boa vontade é aquele estímulo necessário para que a gente dê o primeiro passo para a realização de alguma coisa, que é a nossa vontade. Então, que a gente possa levar daqui hoje muitas vontades, muitos processos e muitas tentativas de mudança e sempre conquistando a nossa evolução, pensando nesse progresso evolutivo. Ah, Eric, hoje eu não consegui. Hoje não. Tudo bem. Tem dia que a gente olha para o espelho e fala assim, ih, não vai ser bom. E não vai ser bom mesmo. Tem dia que a gente fala assim, ah, vai ser maravilhoso. E por mais coisas que aconteçam, aquele dia fica sendo bom de certas formas. Então, quando a gente olhar para o espelho e fala assim, não vai ser bom, tudo bem, a gente respira fundo e fala, vamos ver o que vem por aí. E a gente vai seguindo. Mas não vale pular não olhar no espelho, viu, gente? Tem que olhar no espelho. Nem sempre a gente gosta de olhar também, mas tem que olhar. Mas é isso. Para a gente, então, pessoal, se manter nesse modo avião que a gente vem conversando agora, eu vou convidar todos nós novamente para fecharmos os nossos olhos. Aqueles que se sentirem confortáveis, que quiserem. Nos desconectando mais um pouquinho de tudo que está lá fora, tudo que a gente deixou nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas convivências. E trazendo um pouquinho mais para nós agora, nos conectando um pouquinho mais conosco. Nós vamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco durante esse período que estivemos aqui, que preparou esta casa, esse ambiente durante vários dias para nos receber aqui hoje de forma tão especial, tão contente, tão alegre. Agradecendo aos nossos amigos, companheiros de jornada, anjos de guarda, amigos espirituais que nos acompanham, por estarem conosco, nos ensinando todos os dias algo novo, algo diferente e compartilhando conosco o nosso processo evolutivo. Que o Mestre Jesus nos acolha sempre. Que Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco. Que assim seja.